porque nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Milton Bergamo, ele que é presidente do Comitê Médico de Robótica do Hospital São Vicente de Paulo. Ele também é coloproctologista, mas vai conversar conosco justamente sobre essa questão do uso da robótica em cirurgias. Desde o ano passado, o Hospital São Vicente ele já trabalha com essa questão e tem uma novidade, que é um robô britânico que está sendo utilizado justamente nessa área que o doutor trabalha. Por isso, doutor, obrigado pela sua presença, muito bem-vindo aqui à NGTV e a gente é muito grato em lhe receber no nosso programa. Boa noite, Janice, boa noite, Álvaro. Então, queria primeiro agradecer a oportunidade, né, e parabenizar pela iniciativa da NGTV. A gente estava conversando sobre a empresa, né, e que tenha muito sucesso na nossa cidade. É importante a programação local, e isso realmente faz toda a diferença na comunidade. E sim, a cirurgia robótica, então, é o que a gente imaginou até que fosse demorar um pouco mais de tempo para chegar na nossa rotina diária de trabalho, mas veio muito rápido. Isso mostra Passo Fundo, a importância de Passo Fundo, né, a pujança da medicina. Hoje, Passo Fundo é a primeira cidade do interior do estado a contar com cirurgia robótica, né? E Passo Fundo, os dois hospitais têm 2 plataformas robóticas, então não tem uma só, tem 2. Então, realmente, Passo Fundo voltando, né, e se mantendo e voltando cada vez mais, estar na vanguarda, né, da tecnologia, das novidades médicas. Só fazendo um parênteses, doutor, para a gente voltar ao assunto da robótica, na semana passada, na nossa estreia, nossa programação, um dos programas, nós recebemos um vídeo da diretora médica do Hospital São Vicente de Paulo que nos falava sobre a questão da superlotação das emergências, né? E aqui no estúdio nós recebemos o diretor médico do Hospital de Clínicas e uma das questões que nós falávamos, Janice, era justamente desse avanço, né? Passo Fundo nos últimos anos sempre foi tradicionalmente um polo de saúde, mas como os hospitais eles também cresceram e hoje têm condição de oferecer serviços como esse. Isso, os hospitais de Passo Fundo se colocaram, né, como polos de formação, polo de qualidade em medicina desde os anos 70, e isso a gente tem que render aplausos a todos os colegas e presidentes e coordenadores das instituições de Passo Fundo, e construíram um trabalho muito bem feito, né, que hoje bota Passo Fundo nessa condição. E realmente, esse problema das emergências, inclusive eu estava conversando com o diretor técnico do Hospital São Vicente, com a diretora e com algumas cidades ao redor. Hoje há um problema muito grande na prestação de serviço nas cidades menores, né? Um pouco de falta de qualidade, pouca resolutibilidade, e isso acaba superlotando e afogando aqui os hospitais de Passo Fundo, que tem sim uma capacidade muito maior de resolução, mas há uma desconexão, uma desestruturação entre o que deveria ser resolvido nas cidades de origem e trazer para cá sim o que é mais complexo, como a situação da robótica. Nós devíamos estar fazendo situações mais terciárias, onde não seria possível fazer nas cidades melhores. Há uma desconexão hoje disso e acaba culminando, então, com essa superlotação que deixa todo mundo perdido, né? A notícia que me impacta bastante é o número de cirurgias até hoje já realizadas nessa última estação de tempo com relação à robótica. Em um dos aparelhos que temos já como referência aqui em Passo Fundo, já são mais de 20 milhões de cirurgias no mundo. Isso é um saldo muito positivo e acredito que profissionais estão se adaptando para poder atender a essa demanda também, os profissionais médicos, me refiro. Agora, existe uma outra parte que é um aparelho totalmente inovador que Passo Fundo tem e que só foram realizadas até agora 8 mil cirurgias em nível de Brasil. Então, Passo Fundo realmente está de parabéns, doutor. Conta pra gente. Pois é, então a cirurgia robótica foi uma tecnologia que há uns 20 anos atrás começou a se desenvolver e a ideia era levar isso para frontes de guerra, né? Que tivesse então uma plataforma robótica e que pudesse operar, fazer esse tipo de cirurgia em locais remotos, né? Onde não tivesse um cirurgião capacitado. Só que isso foi evoluindo de uma forma e acabou migrando para os grandes centros, porque começou a se ver as vantagens desse aparelho. Não é um robô que vai lá e opera sozinho o paciente. Então, a gente tem tipo uma central de comando, um cockpit de um simulador de avião, onde a gente o cirurgião faz os movimentos, vê com visão 3 dimensões. Então, realmente, a gente tem uma ampliação, uma realidade aumentada, e a gente faz os movimentos e o robô que está conectado ao aparelho, ali do outro lado da sala, imita esses movimentos através de acessos muito pequenos dentro do paciente,
permitindo, né, ver em 3 dimensões, ver de uma maneira muito ampliada, com muita definição, e fazer movimentos que a gente só faria com a mão. Só que para chegar no abdômen do paciente teria que abrir. Então hoje a gente entra com pinças muito pequenas, de 0,5 centímetro, 0,8 centímetros, e faz isso tudo lá dentro. E essa tecnologia acabou então se desenvolvendo em grandes centros, né? Tem uns 20 anos que isso começou a acontecer. São muito poucos centros ainda, né, que tem disponível. O Rio Grande do Sul até agora só tinha em Porto Alegre alguns hospitais, né, umas 5, 6 plataformas robóticas. E Passo Fundo passa a ser no momento, a primeira cidade do interior a contar com essa tecnologia. Só tem 2 plataformas hoje para aplicação clínica no mundo, né? E Passo Fundo conta com as 2. A do Hospital São Vicente, que é a plataforma Versus, é a última que entrou no mercado em 2014, da Cambridge Medical Robotics. É a plataforma que, para ver como é novo isso, tem menos de 10 cirurgias feitas no mundo inteiro até agora. Então, é uma tecnologia que também tem um objetivo, e uma das vantagens é ter um custo operacional um pouco mais baixo. Não Sim, porque não são tecnologias baratas, são equipamentos muito sofisticados. Essa plataforma fica um técnico, um engenheiro. Durante toda a cirurgia, a empresa deixa um engenheiro, né, clínico, deixa um técnico para ajudar. Em todas as cirurgias participa o pessoal da engenharia, coletando dados, ajudando a resolução de pequenos ajustes que têm que ser feitos. Então, realmente, é um custo alto. Tudo importado, todos os equipamentos, a maioria deles descartáveis. Então, realmente, ainda é uma tecnologia cara. E esta plataforma tem como objetivo tentar democratizar um pouco mais, né? Para te ter uma ideia, Janice, nos Estados Unidos, 19% das cirurgias minimamente invasivas, as cirurgias que a gente não abre por acesso, né, tipo laparoscopia, por acesso não laparotômico, 19 não ter que abrir o paciente totalmente. 19% das cirurgias minimamente invasivas só são feitas por robótica. Na América Latina, 1%. 1%? Devido ao custo. Então, a gente vê que tem um potencial gigante de crescimento. Vai ser um pouco lento pelo custo, mas a gente tem ainda muito a crescer. Doutor, até para que as pessoas possam entender, para a gente até era uma das preocupações que o senhor, inclusive, tinha quando nos preparamos aqui para iniciar o programa, para que as pessoas, de fato, entendessem não com aquela linguagem médica, mas com uma linguagem mais popular. O senhor teve, inclusive, o cuidado de, ao mencionar uma cirurgia robótica, dizer, não, é o cirurgião que vai lá e faz, não é um robô que está fazendo a cirurgia, é uma plataforma robótica. A gente poderia dizer que é um avanço daquelas cirurgias de videolaparoscopia que ainda são feitas, mas que elas tiveram uma proliferação muito grande no início dos anos 2000? Exatamente. A cirurgia laparoscópica foi a grande revolução da cirurgia, de sair daquelas cirurgias enormes para cirurgias minimamente invasivas, nos anos 80, 90, e o custo, como toda tecnologia nova, ela primeiro tem uma fase de aceitação, de adequação, treinamento, e depois baixa custo e expande, né? Então, isso aconteceu com a laparoscopia. E o maior movimento hoje de cirurgia minimamente invasiva, seja para obesidade, câncer de estômago, intestino, ginecológico, as mais variadas aplicações, é a laparoscopia, é o carro-chefe. A robótica ela vem como uma evolução da videolaparoscopia, tanto que a gente fala em cirurgia laparoscópica assistida por robô, né? É uma laparoscopia, mas a gente tem a ajuda desse equipamento robótico, e aí tem modelos diferentes, né? Braços robóticos, braços que vêm todos juntos, braços independentes, como é a situação do Versus, não é? E a gente controla isso num console lateral, né? Com uma tela 3D, com joysticks, com pedais e situações, né? Cada plataforma tem a sua característica, mas é uma laparoscopia com a ajuda desse robô. O robô não faz nada sozinho, pelo menos até o presente momento. Já tem estudos, já tem tecnologia para ter algumas situações de autonomia do robô. Por enquanto, 100% do que o robô faz é controlado pelo cirurgião, mas com um filtro de tremor, com uma facilidade de movimento, a gente consegue gerar 720 graus o punho do robô, coisa que nem o ser humano não consegue fazer. E lá dentro, com a plataforma robótica, a gente tem movimentos que seria até humanamente impossível fazer com o nosso próprio punho. Então, tem coisas muito interessantes. É surpreendente até para a gente que está operando. O doutor Bergamo trouxe aí a questão do custo operacional, obviamente que isso é muito importante, mas os benefícios de uma cirurgia nesse padrão, eles são muitos, porque aí diminui a fase pós-operatória, seria isso, doutor? O risco de infecção, que deve ser bem preocupante para vocês quando é feita uma incisão maior. E quais os outros benefícios que o senhor ressalta para a gente?
Toda cirurgia minimamente invasiva, ela realmente tem o objetivo de ter menos dor, de esteticamente ser mais bonita, de o paciente poder retomar mais rápido a sua atividade cotidiana do dia a dia. Então, todo o processo cirúrgico ele evolui de forma a ficar menos agressivo, né? Menos anestesia, menos agressão, menos trauma, menos corte, tudo menos, né? E isso, em todos os aspectos, melhora o resultado cirúrgico. Então, toda cirurgia minimamente invasiva busca isso. E o robô, ele nos ajuda principalmente nos casos muito complexos, onde a laparoscopia, que é a técnica padrão habitual, né, dos pequenos cortezinhos, como a maioria das pessoas faz cirurgia de vesícula, que é uma cirurgia relativamente simples. Agora, quando a gente começa a fazer cirurgias muito complexas, a laparoscopia, o cirurgião cansa muito. Nós ficamos horas e horas em posições bastante desagradáveis, é dor nas costas, é cansaço físico, então isso vai acelerando, querer terminar logo, a equipe está toda cansada. Então o robô tem uma situação muito mais ergonômica, onde o cirurgião está descansado, né, auxiliado por uma visão aumentada, uma realidade aumentada, por movimentos que a gente não é capaz de fazer. Então, principalmente para os casos muito difíceis, o robô ele vem a ajudar, aumentando a capacidade de resolver esse problema por tecnicamente minimamente invasiva, não tendo que abrir o paciente com todas as consequências deletérias que vão levar no pós-operatório. Doutor, para que as pessoas também tenham noção, quais são as especialidades que essa plataforma nova agora está sendo inserida, né? E como que se estabelece se vai se utilizar ela ou não? São os casos que têm essa gravidade um pouquinho maior? Isso, a gente estava conversando que hoje tem robô para várias coisas, né? Tem robô para, desde ajudar num transplante capilar, tem robô ortopédico, o Hospital São Vicente, né, já tem conta com robô para cirurgia de joelho, já tem mais de 100 procedimentos feitos desde o ano anterior. Então, são várias tecnologias robóticas que estão se incorporando no dia a dia. Esta plataforma é uma plataforma bastante interessante, porque ela serve a muitas especialidades de cirurgia abdominal e tórax. Praticamente todas as cirurgias que podem ser feitas por vídeo pode ser feita com o robô, né? Cirurgia ginecológica, hérnias de parede abdominal, hérnias complexas, câncer de estômago e intestino, cirurgias bariátricas, cirurgias de câncer de pulmão. Então, tudo que é feito por laparoscopia, eventualmente, se o cirurgião tiver o treinamento, com a equipe adequada, equipamento adequado, né? Realmente conseguir passar por todo esse período de adaptação para poder operar o robô, ele pode eventualmente trazer algum benefício adicional para o paciente em praticamente todas as áreas. Já bem, Álvaro, nós estamos falando de tecnologia usada nos Estados Unidos. Isso é muito bom poder falarmos aqui, muito bom. E como o Passo Fundo está na vanguarda dessa questão toda, né? Sim, para a gente é muito satisfatório poder contar com esse tipo de tecnologia. Coloca a gente numa posição muito boa, muito confortável, né? Que poucos médicos, poucos cirurgiões têm isso disponível. E a gente ter isso na mão para poder oferecer aos pacientes, claro que a gente precisa fazer todo um treinamento, é um investimento pessoal, financeiro longo, né? Para poder prestar esse tipo de serviço. Mas o fato de ter disponível, realmente tem que parabenizar a cidade, a medicina de Passo Fundo por estar disponibilizando isso aqui. Tenho tempo para mais uma pergunta? Claro. Não basta ser médico, que é uma profissão tão honrosa, tão linda, enfim, ela é altiva, é uma profissão que foge um pouco da regra, porque é uma dedicação constante, imagino. Uma escolha como essa já deve impor uma responsabilidade. Agora, Álvaro, não basta ser médico como eles são, eles precisam agora aprender a operar um robô, gente. Isso é sensacional, pensar que vocês também são humanos. Como é que é o preparo para um profissional? Como é que se denomina um capital profissional humano que envolve todo esse processo, doutor? Veja bem, Janice, é como comprar um avião, né? Nós somos tecnologias de 6, 8, 10, 12, 15 milhões de reais. Sequer uma instituição, né, vai deixar alguém operar sem ter o domínio disso. E precisa de algumas habilidades. Então, vê a complexidade que a gente tem para chegar nesse ponto. Por isso que o paciente que está recebendo uma cirurgia robótica, ele sabe que toda aquela equipe, aquele médico, aquela equipe toda que está atendendo ele, já passou por uma formação básica, uma formação avançada, tem domínio de cirurgia convencional, aberta, cirurgia laparoscópica, fez treinamento específico. Então, ele está na crista da onda
para poder oferecer aquele tipo de tecnologia. Claro que o resultado vai ser melhor. Está pegando um time muito treinado, desde o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o instrumentador, os cirurgiões, o anestesista, é todo mundo que já tem um background, já tem um conhecimento bastante grande para poder se habilitar a fazer cirurgia robótica e deixar a instituição te permitir operar esse robô. Então tem muita coisa que a gente se prepara muito antes para poder oferecer esse tipo de cirurgia. Instituição e quem está numa mesa sendo operado, porque tem que sentir confiança para saber que não é só o doutor que está ali, aquela figura que representa a proteção, é alguém operando através do doutor. É um time, a gente criou o núcleo, né, que é o nosso centro de cirurgia robótica, ele foi preparado nos mínimos detalhes, é um engenheiro clínico, é o pessoal do fabricante, é um instrumentador, é o auxiliar de enfermagem, um circulante, um anestesista. As pessoas não têm ideia da quantidade de pessoas que foram mobilizados nesses meses anteriores para culminar com aquele procedimento cirúrgico. De hoje, não é só comprar a plataforma robótica, é comprar e investir em todo o treinamento de todo esse time para poder ter o resultado final. Não é igual uma corrida de carro, não chega lá e começa a correr. Tem toda uma preparação que envolve dezenas, centenas de pessoas, né? Conhecer o processo como e não é qualquer instituição que realmente é capaz de oferecer isso. Precisa ter todo um histórico, né, para poder se habilitar. E não é só capaz de comprar a tecnologia, tem que preparar todo mundo. Sobre essa questão, Passo Fundo se coloca de novo na frente nesse aspecto, doutor. E aí, esse histórico que se tem já de atender praticamente o estado do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, parte do Paraná, vai continuar muito especificamente também com essa situação. A tendência é que, sim, no futuro breve tenham outras plataformas disponíveis, né? Vai ter um pouco de dificuldade, como eu disse, precisa de uma instituição bastante sólida, com muito histórico, né, para conseguir disponibilizar isso, mas isso realmente coloca Passo Fundo de novo num centro de atenção, né, provavelmente vai desenvolver tecnologias aqui, a gente vai ajudar a treinar outros cirurgiões de outros locais, né, porque uns vão aprendendo com os outros, né, esta tecnologia mesmo ainda tem muito pouca gente treinada, então tem pessoas que vêm nos ajudando, provavelmente no futuro nós ajudaremos outros colegas. Isso deixa a cidade numa situação muito boa, muito confortável e realmente mantém Passo Fundo sempre na vanguarda da tecnologia. Dr. Milton, muito obrigado pela sua presença conosco. Uma aula que o senhor nos deu falando sobre medicina, sobre o uso da robótica. A gente deseja do fundo do coração todo sucesso, que vocês possam, já está implementado, né, mas que tenham amplo sucesso com essa ferramenta, que se possam salvar vidas, garantir a saúde das pessoas. É um trabalho contínuo, a gente tem, né, mantido o foco para crescer. Eu agradeço muito a oportunidade, né, de poder estar divulgando e falando sobre algo que é um tema que para a gente é muito importante, a gente gosta muito de poder estar vivenciando, então, essa adoção dessa nova tecnologia no nosso dia a dia. Isso é um momento único para a gente poder vivenciar isso. Álvaro, lembrando que o setor, a área do doutor, que é a proctologia, está muito em alta neste momento, né? Nós estamos aí, a Preta Gil, que é uma artista bastante conhecida com problema, tratando um câncer, a Simone, que acabou o tratamento dela com sucesso. Então, quantas notícias boas nessa noite, nesse programa que a gente faz com tanto carinho, e nós sentimos a energia do doutor aqui, nessa dedicação deles pela robótica e pelo sucesso. Estamos tendo sucesso no tratamento contra o câncer, é isso, doutor? Sim, o câncer de intestino, a gente estava, né, é um outro tema que também é muito importante. O segundo câncer mais comum em mulheres e o terceiro em homens. Então, e lembrando sempre, prevenção, fatores de risco, história familiar, procurar seu médico, fazer seus exames de prevenção, colonoscopia, é um câncer prevenível, né? E que agora a gente está vendo na mídia, está muito cheio de pessoas conhecidas, infelizmente, né? Mas é um câncer muito curável, prevenível e curável. Sempre tem um lado positivo, né? A gente vai observar que, por serem pessoas conhecidas, talvez as outras pessoas elas deem mais atenção a essa situação. Que percam essa vergonha de procurar o coloproctologista, de fazer a colonoscopia, né? Tem muito ainda, principalmente na nossa região, muito medo, receio, vergonha. Perder isso, tem que fazer. Parabéns, doutor Bergamo. Foi um grande prazer recebê-lo aqui, saber notícias tão bonitas para Passo Fundo, né, que levam o nome da nossa cidade e levam o nome também da nossa cidade para além fronteiras. Muito obrigada. Obrigado.